Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série Recruta, nova produção de espionagem da Netflix, protagonizada pelo galantinho do stream, Noah Centineo. Nesse vídeo aqui, faço uma análise sem spoilers para essa primeira temporada e, num segundo momento, faço uma explicação da temporada, também comentando algumas possibilidades para o futuro da série. Então, se você não quer tomar spoilers antes da hora, ou até mesmo quer pular para os spoilers, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, vou para a análise sem spoilers. E você já sabe a lição de casa, hein? Não esquece o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e também dá uma olhadinha aí no meu programa de membros. Dito tudo isso, agora sim, bora para a análise sem spoilers. Bem, pessoal, na série Recruta conhecemos o Owen. Ele é vivido pelo Noah e é um recém-formado que acaba de ingressar na CIA como advogado. Bem, acontece que não basta ingressar numa vaga muito disputada, ele também consegue ser notado pelo chefe no segundo dia de trabalho e ganha uma tarefa com certo grau de relevância. Nada de ficar preenchendo planilha de Excel inútil na primeira semana de trabalho. A trajetória profissional do Owen é de dar gatilhos em qualquer jovem recém-formado. Mais que isso, depois disso, ele também consegue se destacar por ser proativo, já que ele acaba encontrando uma carta de uma ex-informante da CIA que está presa por um crime grave e quer ser solta. Caso isso não aconteça, ela diz que irá expor todos os podres da agência que sabe. E olha que aparentemente ela sabe muita coisa. Com isso, o Owen acaba entrando nesse caso e rapidamente percebe que entrou num buraco sem saída, o que consequentemente deixa os colegas de trabalho dele em alerta. Afinal, o guri se formou ontem e já tá se destacando dentro da CIA. Oxi! Que isso? O pessoal não curte isso e acabam colocando em prática algumas sabotagens contra ele, já que naquele ambiente é cobra puxando o tapete de cobra. Então o Owen está por conta própria ali e vai precisar lidar com muitos boicotes dos colegas de trabalho. Ou seja, as funções que ele exerce cobram muito dele e são funções fisicamente e mentalmente muito desgastantes, fora que por ser um serviço secreto, ele não pode compartilhar suas dores no trabalho com ninguém de sua vida pessoal. E somado a isso, ele não tem muito com quem contar no trabalho, como já deu para perceber. Traduzindo, pouco a pouco o personagem vai se esgotando e começa a sentir o peso de tudo isso. O que particularmente eu achei bem bacana na produção, porque são raras produções desse segmento que humanizam seus personagens dessa forma. Por mais que essa série seja de espionagem, um universo que é sempre muito associado a testosterona, ainda assim, ela consegue abordar pressão no trabalho e saúde mental. Pouco a pouco a gente percebe que o Owen tá entrando em um ciclo em que ele se atola de responsabilidades no trabalho, cobranças de seu superior, excesso de paranoia em relação a quem pode confiar, ausência de companheirismo entre os colegas e esquece de ter uma vida pessoal. Ele não dorme bem, não come direito, não tem com quem conversar sobre tudo isso que tá vivendo, o que pouco a pouco vai consumindo a mente dele. E tudo isso é abordado na primeira temporada, o que garante boas doses de drama. Aliás, essa série transita por diferentes gêneros com maestria. Tem ação, tem aventura, tem drama, tem comédia, tem romance, tem um pouquinho de tudo. Então, é uma farofinha das boas, com uma trama cheia de complicações e um protagonista bem carismático. A história em si é bem longa, temos 8 episódios longos, com uns 50 minutos de duração cada, mas apesar disso, ela se desenrola em apenas 2 semanas, com o protagonista indo de um lado para o outro, correndo para resolver BOs e encontrar soluções mágicas para problemas que todo mundo considera impossível. Então, assim, tem solução criativa que aparece do nada e acaba deixando alguns pequenos furinhos de roteiro. Pra mim, o auge dos auges aí
foi algumas decisões tomadas pela Hannah, a ex-namorada do Owen e também colega de apartamento dele. Não vou revelar aqui quais decisões foram essas, porque foram decisões bem burras, de dar raiva em qualquer um, mas na segunda parte do vídeo eu comento isso. Mas apesar disso, Recruta conta com alguns bons personagens coadjuvantes, especialmente os colegas de trabalho do Owen, apesar de nem todos receberem o devido desenvolvimento que mereciam. Acredito que isso não chega a ser realmente um problema na temporada. Contudo, dada a duração dela, acho que poderiam ter expandido um pouquinho mais a trama e dado atenção especial a alguns personagens. De toda forma, acho que são personagens com muito potencial numa segunda temporada, agora que o público já se familiarizou com o elenco. Já o protagonista da trama é super bem desenvolvido e é o que ajuda quem assiste a ficar preso até o final da história, já que a narrativa da série às vezes se torna meio arrastada. Afinal, são tantas idas e vindas que o protagonista faz para diferentes partes do mundo que, honestamente, é meio indiferente pra gente a exata localização dele. O que realmente importa nesses casos são as resoluções das missões dele, já que ele se torna espião meio que por acidente. Quer dizer, ele se nega a assumir esse título. Ele apenas se vê como um advogado. Então, assim, as locações não foram super bem aproveitadas, mas a série foi gravada em 3 países diferentes: Estados Unidos, Canadá e Áustria. E vale a pena dizer que existem alguns arcos que durante a temporada vão entrando numa zona de esquecimento e nunca mais são mencionados. No geral, Recruta é uma série divertida e que conta com um protagonista sensacional. E o Noah não entregou apenas um carisma de milhões nos episódios, ele também atuou como produtor executivo da produção. Não acho que essa série é somente para quem curte séries de espionagem. Ela abraça outros públicos e conversa muito bem com a base de fãs consolidados do ator no streaming, ao mesmo tempo que tenta apresentar uma versão mais adulta dele. Bem, Recruta é uma série despretensiosa, daquelas para você assistir e relaxar, e quem sabe merece um espacinho aí na sua lista. Não é uma história revolucionária, nunca antes contada, mas é uma farofinha com cara de elegante e que tem pernas suficientes para sustentar ao menos mais 1 ou 2 temporadas. Bem, pessoal, agora é aquele momento do vídeo que eu vou para a segunda parte, ou seja, com spoilers. E se você ainda não assistiu Recruta e pretende assisti-la pra você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você já assistiu a série ou quer compreendê-la direito, segue comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, para essa segunda parte do vídeo, eu quero comentar sobre aquela reviravolta do desfecho e também algumas possibilidades para uma segunda temporada. Tá, mas o que aconteceu naquele desfecho, hein? No episódio 7, o Xander Goy morreu quando foi até a suíte do Owen e da Max. Daí surge aquela dúvida se ele morreu ou não por conta das fotos que a Max entregou para o Kirill, revelando a traição da esposa dele com um agente da CIA. No entanto, como a Max revela para o Owen, não tinha como Kirill agir tão rápido assim. E logo a resposta aparece para eles. Ele morreu porque entrou na suíte deles e possivelmente tinha alguém ali esperando eles para matá-los. Ou seja, o Xander Goy morreu como dano colateral. Acontece que assim que o Xander Goy caiu da varanda e morreu, uma multidão ficou de frente ao hotel para entender o que estava acontecendo ali, né? Os famosos curiosos. E é nesse exato momento que o Owen e a Max chegam naquele lugar e ele fica com a sensação que viu a Hannah ali. O que não faria o menor sentido, já que ele estava na Europa e a Hannah nos Estados Unidos. Só que ele não estava errado, ela realmente estava ali. A tonta convenceu o Terrence a ir atrás do Owen. E, gente, pelo amor de Deus, foi totalmente desnecessário esse arco. Como raios a Hannah sabia exatamente onde encontrar o Owen? Ela teve informações da Amélia acerca do país que o Owen estaria e tal, mas como ela sabia exatamente onde encontrá-lo? Como que ela vai para um país aleatório atrás de uma pessoa sem saber exatamente onde precisa ir para encontrá-la? Fora que ideia de Jerico ir atrás de um agente da CIA que tá numa missão secreta, né? Será que essa dupla em momento nenhum percebeu que possivelmente
iria atrapalhar o andamento da missão. Pior ainda é quando ela decide continuar na Europa, tudo para ter a possibilidade de reencontrar o Owen em Praga. Do jeito que essa moça age, parece que o continente europeu é uma pequena pracinha de centro de cidade, e cada banco dessa pracinha é um país. Só pode. A única coisa que não fecha as contas é de quem a Hannah recebeu a informação que o Owen estaria em Praga, já que ela lê isso num SMS anônimo. O meu palpite é que ela recebeu essa informação da Amélia, que estava tentando ajudá-la, ou da Violet, que estava tentando sabotar o Owen. Já que se o chefe dele descobrisse que novamente a vida pessoal dele estava sendo confundida com a profissional, ele seria demitido. Então, intencionalmente, a Violet manda essa informação anônima para que a Hannah vá atrás dele. E se alguém descobrir, o Owen certamente seria demitido. E isso era exatamente o que a Violet mais queria. Ok, dito isso, vamos avançar aqui na história. A próxima ponta que o desfecho acaba amarrando pra gente é acerca dos mísseis vendidos para traficantes. O Owen e o Janos estavam de rabo preso, porque corriam risco desse caso ser exposto na mídia e associado aos nomes deles. Então o que eles fizeram foi utilizar as informações ultra secretas russas que o Owen roubou do cofre da Max escondidinho. Ele passou essas informações para o Janos e o Janos deu um jeitinho dessas informações serem encontradas juntamente dos mísseis. Dessa forma, essas informações funcionariam como cortina de fumaça para esses mísseis. Ou seja, seriam tantas informações importantes dispostas de modo aleatório que a mídia teria dificuldade de associar esses mísseis à CIA. A gente não vê essas informações vazando a público, mas com certeza ficou para a segunda temporada e eu até lanço uma possibilidade. Será que isso vai gerar uma crise diplomática entre Estados Unidos e Rússia? Falando em informações secretas, a Max revela para o Owen que a Dawn tem um esquema para roubar a CIA. Basicamente, ela tem informantes fantasmas. Ela cria falsos informantes de alto nível para ficar com o valor que a CIA pagaria para as informações deles. Ou seja, ela tem um esquema de corrupção dentro da agência. Essa informação ficou bem guardadinha nessa primeira temporada, mas com certeza vai gerar problemas para o Owen na segunda temporada, porque a partir do momento que a Dawn saber que ele tem uma informação que pode derrubar ela, com certeza ela vai fazer de tudo para silenciar ele, se é que me entendem. Bem, no dia que chegou o momento da Max negociar o retorno dela para a Bielorrússia, dá ruim porque essa operação é atrapalhada por um bando de gente mascarada. E acaba que numa tentativa de defender a Max, o Owen atira num sujeito e mata ele. Pronto, isso é a gota d'água para o personagem. Com isso, ele entra num estado de colapso nervoso e reconhece que não aguenta mais tanta pressão que sofre no trabalho. Acaba que ele fugiu com a Max, mas no meio do caminho ele desiste de tudo e vai embora. E é quando descobre que a Hannah tá em Praga e eles combinam de se reencontrar. Mas acaba que assim que ele estava para revê-la, ele é sequestrado e a Hannah vê isso. Ou seja, isso é bom e ruim ao mesmo tempo para o Owen. É bom porque alguém viu o sequestro dele e vai poder reportar. E ruim porque o chefe dele vai constatar mais uma vez que o Owen agiu de forma não profissional e se envolveu com uma pessoa não associada à CIA durante uma missão. De toda forma, acho que o Owen tem chance de ser encontrado pela Dawn, já que a Max estava com um celular que tinha rastreador e a Dawn estava seguindo ela por conta desse celular. E aí ficamos na dúvida se a Carolina jogou ou não fora esse celular. Se não, se segue com a Max, a Dawn vai conseguir encontrá-los. E bem, vamos falar desse sequestro aí, né? Já que a Carolina, filha da Max, sequestrou a própria mãe e o Owen. A gente pensava que esse tempo inteiro ela estava morta, mas não. Na verdade, ela estava seguindo os passos da mãe. Até por isso que ela tentou se aproximar do Owen num bar, né? Se apresentando como Marta, para tentar espionar o garoto. E com isso temos várias dúvidas, porque a Max disse que a Carolina estava morta. Será que ela pensava que a filha
tinha morrido e, na verdade, ela tinha sido sequestrada por algum mafioso que acabou corrompendo ela ao longo dos anos? Será que a filha dela, a Carolina, tinha ódio da mãe por outro motivo e fugiu? Será que a Max abandonou a filha para que ela ficasse em segurança e longe desse mundo da máfia? Já que após matar o marido, a Max assumiu o posto dele na máfia russa. Bem, pela reação da Max, fica evidente que ela não esperava que a filha dela fosse a sequestradora deles, mas não sabemos se a reação de espanto é por ver a filha viva, porque até então ela pensava que a filha estava morta, ou se é por reencontrar a filha por outros motivos, possivelmente alguma das teorias que eu citei aqui. Porém, a única coisa que não deixa dúvidas é que a Carolina guarda muito rancor da mãe, e por isso até atirou nela, possivelmente matando ela de vez. Uma última dúvida que ficamos acerca da Carolina é se ela realmente era apelidada de Nitka dentro da máfia ou se a Nitka é outra pessoa, já que até então a CIA revelou que o rosto da pessoa que matou o Sander Goy era o da Carolina e identificaram ela como Nitka. Porém, a Max revela para o Owen numa conversa que a Nitka era uma mulher da Bielorrússia que encomendou a morte dela. Então, será que 5 anos atrás a própria filha encomendou a morte da mãe? Acho que isso não é possível. Então, tudo me leva a crer que a Carolina cresceu na máfia russa, né? Se tornou alguém de relevância e assumiu o posto ocupado pela Nitka no passado. E agora ela é conhecida por esse apelido. Bem, pessoal, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, mas se você ainda tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te ajudo. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora e você já sabe, a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!